Olá, boa tarde. Eu sou Odila Mansur. Agradeço primeiramente a gentileza do professor Fábio Coelho do convite para participar desse simpósio. Quero agradecer e enaltecer a importância desse evento, dessa iniciativa, e também estou com vocês apoiando a reestruturação da PAI, como vocês também têm como meta, como objetivo. Então estamos juntos nessa mesma luta em prol das crianças portadoras de transtorno do espectro do autismo. Eu, como disse, eu sou Odila Mansur, eu sou pedagoga, psicopedagoga, e eu tenho mestrado em cognição e linguagem e faço um doutorado em educação inclusiva na UERJ, voltado para o autismo, né? Minha pesquisa é com crianças especiais, focado no autismo, mais especificamente na identificação precoce e na intervenção precoce do autismo, né? Aí vocês vão de estranhar ou questionar e até me perguntar, mas autismo tem como a gente fazer a prevenção, ou como essa intervenção precoce, se o diagnóstico é aos 3 anos de idade? Bem, nós na verdade trabalhamos hoje, fazemos uma pesquisa na identificação de sinais de risco, né? Nós não vamos afirmar, né, que uma criança talvez de 1 ano ou 2 seja portadora de autismo, mas nós podemos e devemos identificar precocemente sinais de risco que possam vir a intervir no bom desenvolvimento dessa criança, intervir e trabalhar para minorar esses sinais de risco. É o que a gente faz aqui no ambulatório interdisciplinar do Hospital dos Plantadores de Cana e da Faculdade de Medicina de Campos, de onde eu sou professora, em Campos dos Goitacazes, nesse local, né? Então eu vou apresentar para vocês alguns sinais de alarme, né? Que eu não vou apresentar aqui definição, conceituação de autismo, que eu creio que outros colegas já o fizeram ou farão melhor que eu. Eu vou me deter aqui nesse pouco tempo que temos na identificação desses sinais de risco, ok? Então, são sinais de alarme. Então, em torno de 18 meses, há alguns sinais que a gente já consegue identificar como sinais de risco numa criança. Vamos ver quais seriam. Isolamento, né? É aquele bebê, aquela criança que não tem interesse pelo ambiente, por estar próximo a outras pessoas ou a outras crianças. Outro fator nesse sinal de alarme é a ausência de jogos de imitação. Isso é um comportamento importantíssimo na infância, né? É aquela criança em que você ensina a soltar beijo, dá tchau, e ela não aprende, ela não imita. Ou que você pega a bonequinha, né, e dá a comidinha na boca e pede que ela faça também, e ela não faz, quer dizer, ações mínimas, corriqueiras do dia a dia, que as crianças de desenvolvimento típico costumam fazer, aprender e reproduzir com muita facilidade. Então esse é um sinal de alarme muito importante, a criança que não consegue imitar. Em torno de 9 meses em diante, já é bem corriqueiro que ela consiga dar tchau, soltar beijo, mas em torno de 18 meses, quando ela não consegue ainda repetir, reproduzir comportamentos simples, como a gente colocou, né, dar uma comidinha na boca da boneca, ninar a boneca, isso já é, né, de certa forma, um sinal para a gente ficar atento ao que está acontecendo com aquela criança. Outro sinal importante é a ausência de jogos de faz de conta, né? Ou seja, a ausência ou dificuldade na simbolização, que é justamente, tem a ver até com o exemplo anterior, que é a criança brincar, né, de casinha, brincar de que ela está ninando a boneca. Jogos de imitação estão muito próximos, geralmente, aos jogos de faz de conta. Ou o menino que pega os carrinhos e faz uma corrida de carros, né, ou um carro bate no outro. Isso é um jogo de imitação e tem relação com o jogo do faz de conta, com o faz de conta. Não é aquela criança que não imita, não tem um pensamento simbólico desenvolvido, não brinca do faz de conta, né? Não imagina, não fantasia. Então é um comportamento também que a gente tem que ficar atento a ele.
A ausência da atenção partilhada, né? Que é aquela situação em que a criança chama a atenção, por exemplo, dos pais para qualquer acontecimento com ela. Por exemplo, se ela machuca a perna, ela vem correndo, né? Mamãe, papai, dói, dói. Ou vem mostrar um brinquedo que ela ganhou, ou vê o avião lá no céu e mostra: avião, papai, avião, mamãe. Isto é atenção partilhada, é convidar o outro a participar de uma cena, né? Que as crianças portadoras do transtorno do espectro autista têm um prejuízo muito grande na atenção partilhada. Outro elemento de risco é a ausência de apontar proto-declarativo, que significa não usar o dedo para apontar no sentido de partilhar um interesse. Quer dizer, ela não aponta no sentido de partilhar alguma coisa. Por exemplo, ela viu o palhacinho e aponta: olha o palhacinho. Ela não usa nesse sentido, ela usa o dedo apenas quando aquilo é de seu interesse. Ela quer a garrafinha de água que está em cima da mesa, aí ela aponta. Então, a criança portadora do transtorno do espectro do autismo, ela usa apenas o apontar proto-imperativo, que é esse para pedir alguma coisa, exigir alguma coisa, quando ela deseja alguma coisa, e não para trazer o outro para uma cena que ela está vivendo, seja ver o avião, o palhacinho ou o dodói na perna. Não, ela não envolve o outro nas cenas do cotidiano. Há outros sinais também que são inespecíficos, mas são preocupantes, que a gente pode observar, que são as alterações alimentares, né? A dificuldade de sucção, a recusa do seio, anorexia, vômitos, alteração do sono, insônia, muita agitação, choro persistente, é chamado aquele bebê terrível que chora o tempo todo, ou chamado bebê modelo, aquele que não chora nunca, que é muito comum a gente até observar no relato das mães. É aquele bebê que fica o dia inteiro lá no bercinho e não incomoda, não reclama, não exige a presença, não busca nenhuma forma de interação ou de manifestar seus desejos. Também é um sinal inespecífico, ou seja, não é próprio apenas do transtorno do espectro do autismo, mas é um sinal importante e preocupante. Outro sinal é a apatia, indiferença àqueles que o rodeiam, né, ao ambiente do qual ele está fazendo parte. Ele muitas vezes busca ficar embaixo da mesa, dentro do armário, atrás da porta, ele evita a convivência com as demais pessoas. Outro elemento importante, a ausência de comportamentos de ligação, que é o chamado vínculo afetivo, a ausência de vínculo, que isso se reflete como? Na falta de contato visual, né? A gente sabe, não olhar nos olhos. É mais comum que a criança portadora do transtorno do espectro do autismo olhe em direção aqui ao nosso queixo e não aos olhos. Não manifestam desejo de ser, por exemplo, pegos no colo, né? De serem pegos no colo, não estendem os bracinhos como os bebês típicos em torno de 6, 7 meses. Se você se aproximar do berço, o bebê típico ele estende o bracinho para ser retirado do berço. O bebê autista com traços de autismo, ele não costuma se interessar nem por ser retirado do berço. Outro fator importante, não responde com um sorriso, né? A criança, ao você brincar, faz cócega, mexe no pezinho, fala com ela, mostra um objeto, e a forma dela responder nos primeiros meses de vida, de que ela está atenta ou está participando, é através do sorriso. E esse bebê, não. A outra coisa é perturbação no tônus também. São crianças ou muito rígidas ou muito molengas, que muitas vezes as mães nos dizem: a gente tem dificuldade de pegá-lo no colo, ele parece assim, uma coisa mole, né? Tipo uma geleia, ou ele é rígido demais. Outro elemento importante, não manifestam medo de estranhos. Geralmente são crianças, né? A criança típica com 6, 8 meses, ela estranha, ela sabe quem é a mamãe, quem é o papai, quem é a vovó, quem é o estranho, quando o estranho muitas vezes quer pegá-la no colo. Ela reage, ela chora, ela, né, responde com o corpinho, se coloca para trás. E a criança autista com o transtorno do autismo, ela não tem medo de perigo, nem o medo do estranho,
Suas vocalizações também são muito pobres ou inexistentes, né? Também outro aspecto importante. Também respostas inconsistentes aos sons. É uma criança que muitas vezes parece que tem uma deficiência auditiva, né? E muitas das que nos chegam, elas foram primeiro ao pediatra com a queixa, a mãe, doutor, eu acho que meu filho não ouve, porque eu chamo pelo nome e ele não olha, ele não responde. Então, mas na verdade ele já fez todos os testes auditivos, ele não tem nenhuma surdez, mas, no entanto, ele não responde quando chamado pelo nome, né? É muito comum também, a gente observa movimentos estereotipados, né, como o balanceio do corpo, abanar da cabeça, posições bizarras, ficar dentro do armário muitas vezes em posição invertida, de cabeça para baixo. E são também crianças, bebês, que se mostram mais satisfeitos quando deixados a sós e quando tem seu ambiente inalterado, né? A gente percebe desde pequenininho um apego muito grande à rotina. E os pais nos relatam que a maior parte dos pais percebe que há alguma coisa diferente com seu filho nos 2 primeiros anos de vida, né? Então a idade média de reconhecimento de que há alguma coisa diferente com aquela criança, algum comportamento não típico, é em torno de 18 meses. 30% dos pais percebem antes dos 12 meses. E 80% dos pais percebem em torno dos 2 anos, que há alguma coisa diferente, né? E por que a gente sempre está estimulando, defendendo, falando na intervenção precoce? Porque a gente sabe que a neuroplasticidade cerebral dos primeiros anos de vida é fundamental na ajuda, na melhora desses sinais, né, clínicos, na melhora dos comportamentos. Então a gente precisa investir nessa neuroplasticidade e investir na intervenção precoce, buscar o caminho da intervenção precoce, né? E esse trabalho da intervenção precoce, o ideal é que ele seja feito por uma equipe multi-interdisciplinar, onde estarão o terapeuta ocupacional, o fonoaudiólogo, o pedagogo, o psicopedagogo, o psicólogo, o fisioterapeuta, o psiquiatra infantil, o pediatra e outros que possam vir a somar com a equipe, né? Porque, na verdade, a gente não vai trabalhar apenas o aspecto, seja motor ou seja cognitivo. É uma criança que precisa, como qualquer criança, ser vista como uma criança que tem suas potencialidades, suas possibilidades. Então, a gente precisa do olhar de vários profissionais para que possamos investir no desenvolvimento dessa criança, né? Isso reduz, o trabalho de uma equipe multidisciplinar reduz, inclusive, gastos familiares, né? É um investimento que vai exigir menos esforço da família, no sentido de que a criança já estará sendo acompanhada naquele ambiente por diversos profissionais e não vai depender de hoje ir num tratamento no local tal, amanhã no outro. Isso também é favorável à família. Agora, é muito importante que essa família se envolva, o envolvimento da família na intervenção. A gente sabe que grande parte dos bons resultados que a gente tem aqui na nossa experiência nesse ambulatório interdisciplinar do Hospital dos Plantadores de Cândido, da Faculdade de Medicina de Campos, se deve ao investimento dos pais, né? Ao engajamento dos pais, porque a gente sabe que o tratamento é lento, é demorado, né? Os resultados não vêm de uma hora para outra. Então precisamos que esses pais estejam conosco, acreditem no sucesso, nas possibilidades da sua criança e no sucesso do tratamento. Esse tratamento também deve ser individualizado de acordo com o perfil de cada criança. Nós aqui, a criança ao chegar ao serviço, ela é avaliada e nós identificamos, de acordo com o seu perfil, quais são as áreas que precisam, naquele momento, de maior investimento nosso, enquanto terapeutas, enquanto profissionais, e fazemos um programa específico para cada criança. E ela tem, então, metas de aprendizagem, metas de desenvolvimento. Isso é muito importante que seja feito logo assim, esses sinais de risco sejam detectados, né? Ou seja,
se a mãe, né, se o profissional de saúde observa, e é mais fácil até quando a mãe já tem outros filhos, né, e ela muitas vezes age realmente comparativamente, se ela observa que há determinados problemas, determinados comportamentos atípicos, ela relatar para o profissional de saúde, procurar realmente né, uma forma de estimulação precoce, de intervenção precoce, que nome queiramos dar, mas é importante esse olhar atento. A gente está aqui hoje nesse sentido de realmente alertar, estimular para que tanto os pais, quanto o profissional de saúde, quanto o professor, o educador de creche principalmente, tenham esse olhar atento para com os sinais de risco para o autismo. Nós não estamos aqui fazendo diagnóstico com 1 ano, 2 anos, não é esse o nosso propósito. Nosso propósito é alertar para os sinais de risco e para a importância, sabendo que quanto mais precocemente iniciamos a intervenção precoce, melhores são os resultados. Como já dissemos, a criança tem mais plasticidade cerebral, as janelas de oportunidade estão abertas, então precisamos investir nesse tratamento precoce, né? nesse investimento precoce. Sabemos que há muitas propostas terapêuticas, né, em diversos, sejam relacionadas mais à escola, às terapias, a outras terapias, enfim. Há uma série de propostas, nós não vamos aqui nos deter a isso. O que nós, acho que também outros profissionais já farão um estudo dessa parte. O que a gente quer realmente é alertar para a importância do olhar atento sobre o bebê, em especial, né? Nesses primeiros 18 meses de vida, a gente acompanhar atentamente o desenvolvimento daquela criança. E é muito importante que a gente saiba quais são os sinais típicos. Se eu conheço o desenvolvimento normal da criança, se eu conheço o desenvolvimento típico, fica mais fácil que eu identifique quando ela tem um comportamento não típico. Isso também não é, né, para nos assustar. Por exemplo, a criança que tem transtorno do espectro do autismo, ela geralmente gosta muito de girar, né, gira em torno dela mesma, ou gosta de objetos que giram, ventilador, etc. Meu filho gosta de ficar olhando para o ventilador, ou gira. Então ele é autista? Não, a gente tem que avaliar, obviamente, dentro de um conjunto, né, em que estão a intensidade daquele sinal, com que intensidade aquilo aparece, em que contexto aquilo aparece. Então também não é uma coisa para a gente sair por aí fazendo diagnóstico ou ficando alarmadas. Quer dizer, aquilo só se transforma num problema realmente quando há uma intensidade, uma continuidade daquele tipo de situação, né? Seja girar ou qualquer outra coisa, algum maneirismo que apareça, né? Uma estereotipia, a gente tem que observar dentro de todo um contexto, analisar a história de vida da criança e não pontualmente porque num determinado dia ela teve uma determinada reação, né? Então, aqui fica o nosso agradecimento pela oportunidade, estamos ao dispor. O meu e-mail é odilamansur@yahoo.com.br. Odila Mansur, M-A-N-S-U-R, @yahoo.com.br. Caso alguém tenha alguma pergunta, alguma dúvida, possamos ser úteis em algum aspecto, estamos ao dispor. Mais uma vez agradecemos a oportunidade, desejamos muito sucesso a esse evento e muito sucesso à reestruturação da PAI, que a gente sabe ser fundamental, né, na condução, na identificação e no tratamento das crianças especiais. Obrigada.